Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 13 de abril, agora na Espanha, 21 horas e 16 minutos, no Brasil, 16 e 16 da tarde. Gente, a BTC tá volátil por conta diretamente do DXY que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, também está muito volátil, se valorizando muito por conta da tensão geopolítica global em torno dessa iminente retaliação iraniana contra as forças israelis e ou americanas. É muito provável que a retaliação eventualmente possa acontecer até contra os Estados Unidos. Já vou falar disso tudo. Mas vocês vão de convir que essa movimentação do DXY rompendo de forma ascendente essa acumulação triangularizada é um ponto fora da curva. Normalmente, um índice que mede a força de uma moeda estável, como o dólar, contra uma cesta que é composta pelas divisas mais estáveis do planeta, eu estou falando de libras esterlinas, ienes japoneses, francos suíços, euros, o DXY mede a força do dólar contra essas divisas. Tecnicamente, uma divisa estável como o dólar não deveria sofrer uma variação de quase 1% em menos de 24 horas contra francos suíços, libras esterlinas e por aí vai. Normalmente o DXY, quando se movimenta muito, se movimenta 0,1, 0,15. Essa bizarrice do DXY explodir 1% é por conta dessa tensão geopolítica que gerou essa volatilidade. E por isso, eu ouso afirmar aos senhores que em condições normais de temperatura e pressão, facilmente a Bitcoin teria desabado uns 20% ou 30%. E não foi o que aconteceu. A BTC basicamente só beijou a base dessa cunha triangular de acumulação. Aqui no Renko, com box de $1.000, fica clara essa acumulação, que segue retendo por centro gravitacional a máxima do último ciclo. Então, para a BTC, nada mudou. Algumas altcoins sentiram muito, né? Kusama, Solana, Avax. Mas para a BTC, enfim, segue o game. Nada mudou. Inclusive, se a gente buscar do topo ao fundo, do topo dessa onda 3 até o fundo, desenhado nessa onda 4 correcional, a BTC até agora corrigiu 19%, ou seja, está dentro do padrão desse ciclo. Na onda 2, ela corrigiu 20%, ou seja, esse ciclo está ostentando uma volatilidade correcional para a BTC entre 15% e 20%. Aqui a onda 4 está claramente delineada aqui no diário para a BTC. Vocês veem que a agulhada do dia 20 de março bateu na mínima, fez 60 mil, deixa eu ver aqui, fez 60.775. Depois a agulhada do dia 3 de abril bateu na mínima 64.493. E essa agulhada de ontem bateu na mínima 65 mil. Fizemos 65.086. Ou seja, fundos ascendentes, topos descendentes. Segue o game aqui para a BTC nessa onda 4, que está ostentando um nível de volatilidade completamente proporcional à corretiva da onda 2. Então não há porquê, não há o que justifique todo esse desespero, esse frenesi de holders que pretendiam manter as suas altcoins até o target desse ciclo, mas pelas mensagens que eu tenho recebido, muita gente está desesperada, desembarcando. Tem gente que vendeu tudo que tinha de Kusama, tem gente que vendeu tudo que tinha de Solana. Eu ouso afirmar que esse pessoal vai acabar voltando, pagando pedágio. Gente, a BTC está acumulando numa figura acumulacional que tem por centro gravitacional a máxima do último ciclo, a máxima de 2021, que bateu $69 mil. Na acumulação, no ciclo passado, quando a BTC bateu 20 mil, a gente também ficou acumulando em torno de 20 mil. E agora, essa acumulação em torno da última máxima, em torno de 60 mil, está gerando um frenesi
completamente injustificado. Porque é normal a BTC lateralizar depois de uma pernada dessa que fez ela catapultar de 37 mil para 73.777. É normal ela acumular numa onda 4 para depois catapultar em direção a 100 mil. É isso que vai acontecer. E muitos incautos vão voltar pagando pedágio. A quantidade de gente que vendeu AVAX, Solana é brutal. E esse pessoal vai acabar voltando pagando pedágio, pagando 250 em cada Solana, pagando 70, 80 reais em cada, 80 dólares em cada AVAX. Enfim, e pagando pedágio pra galera, porque o pessoal o buy and hold, que comprou e vai holdar até o target até o target desse ciclo, que provavelmente vai levar, aqui tá meu gráfico ostentando a canaleta virtual de alta ancorada, né, nessa escala logarítmica. Aqui, normalmente, esse meu indicador aqui, vou até despoluir para vocês verem. Normalmente, esse meu indicador que mede o desenho de um corpo real abaixo da linha d'água, normalmente esse indicador nunca falha. Olha aqui, para algumas altcoins ele falha, agora para BTC ele não falha. Até agora não falhou. Aqui, ó, foi a minha saída no último ciclo. Por quê? Porque o corpo real do candle subsequente acabou se desenhando abaixo da linha d'água. Aí foi a saída. Até porque já havia um claro esgotamento do ímpeto comprador. O target de saída, se a BTC efetivamente repetir essa movimentação, que eu estou no gráfico mensal agora, repetir essa movimentação e estressar com o mesmo ângulo de ataque essa pernada do ciclo de 2021, é bem provável que a BTC bata entre 200 e 250, pode até bater 270 mil dólares. E aqui a gente deve desenhar a nossa setinha de saída, que é o desenho de um corpo real para baixo da linha d'água. E aí a gente vai sair. Muita gente está desembarcando agora achando que esse ciclo é diferente, que a gente chegou na máxima, que a BTC não tem mais não tem mais como expandir o seu market cap, o mundo está à beira de uma terceira guerra mundial, então no desespero o povo desembarca. Mas cada um tem que fazer a própria análise. Eu ouso afirmar que a BTC está acumulando e muito provavelmente vai fazer com que essa onda 4 exploda na nossa onda 5 em direção a 100 mil dólares. Nos outros time frames, segue o game. Na seara fática, a senadora norte-americana Elizabeth Warren pode perder o seu assento para criptografia. Ela é o ser humano mais anticripto que já existiu. Acho que não tem ninguém mais criptocético que a Elizabeth Warren. Ela é senadora por Massachusetts e provavelmente deve perder o seu assento para um advogado que está concorrendo à vaga dela e é entusiasta da criptografia. O defensor pró-cripto e aspirante e pré-candidato já declarado ao Senado norte-americano, John Deaton, ultrapassou nas pesquisas a atual senadora Elizabeth Warren. Enfim, na minha leitura, ela saindo do Senado norte-americano ajuda bastante a criptografia. Ela associa tudo que há de ruim no planeta a Bitcoin e a criptografia. Ela diz que a Bitcoin ameaça a soberania norte-americana. Ela diz que criptoativos, principalmente stablecoins, são usados para lavagem de dinheiro. Ela diz que crimes são cometidos por meio de criptoativos. Ou seja, para ela, cripto não serve para nada, só para coisa ruim. Ou seja, ela saindo e perdendo a sua cadeira para um criptoentusiasta é muito bom. E a vulnerabilidade potencial do Telegram na versão pro desktop voltou a ser objeto de alerta pela Certic. Gente, quem usa Telegram no desktop, como eu, tem que desabilitar o download automático. Eu, por exemplo, uso o Telegram no desktop, nessa máquina aqui que eu vos falo agora, e eu tenho desabilitado lá no settings, né, configurações, o download automático de imagens e vídeos e som, porque a Certic ela identificou uma vulnerabilidade em que
ransomwares e, enfim, e arquivos maliciosos podem ser objeto de download e serem auto-executados por meio da versão desktop do Telegram. Então, quem possui essa versão, que é o meu caso, tem que desabilitar o download automático, principalmente para quem participa de vários grupos como eu, como é o meu caso. E a China tem um cavalo de Troia na infraestrutura de mineração de BTC nos Estados Unidos e no mundo. Para quem não sabe, a BTC depende de semicondutores de última geração, que são capazes de lidar com esse hash rate elevadíssimo, que sejam capazes de confirmar um bloco. Quando a BTC foi lançada, as equações que esses semicondutores tinham que resolver para confirmar um bloco eram passíveis de ser executados até num notebook antigo. Enfim, eu em 2013 cheguei a minerar Bitcoin em notebooks normais e demorava ali, sei lá, 1 ou 2 dias para ganhar 0.2 BTCs, 0.3. Em uma semana você conseguia gerar uma BTC de rewards. Mas o fato é que o protocolo da BTC vai paulatinamente aumentando a dificuldade e hoje as equações dão volta, se pudessem ser escritas, né, dariam voltas no planeta, e só semicondutores de altíssimo rendimento que, inclusive, geraram a capacidade de não só minerar BTC nesse nível de rendimento, mas também proporcionaram a criação de semicondutores que mineram AI. Então, hoje, as farms de Bitcoin também mineram inteligência artificial, a AI. Há uma simbiose entre essas duas atividades. E a maior fabricante dos semicondutores dedicados, ou seja, os ASICs, os chamados ASICs, que são os semicondutores especializados em mineração de BTC, 90% deles hoje são produzidos na China. E isso acendeu um alerta dentro dos reguladores financeiros norte-americanos, porque os Estados Unidos estão caminhando em direção a uma dependência econômica em relação à BTC, já que nesse ciclo a Bitcoin vai flipar o market cap de Apple, Microsoft e vai basicamente abrir uma parábola em direção ao market cap do ouro, que está lá em 13 trilhões. A BTC provavelmente vai encerrar esse ciclo com um market cap ali em torno de uns 5 trilhões, 4,5, 5, talvez 6 trilhões. E isso acendeu um alerta nos reguladores norte-americanos. É preciso desconcentrar da China a produção dos semicondutores ASICs, porque a China pode aparecer como uma Kinder surpresinha para os americanos. E na seara geopolítica e finanças internacionais, os receios de uma escalada entre Israel e Irã estão a fazer com que os mercados fiquem nervosos. As ações caíram um pouco na sexta-feira, ficaram voláteis na sexta-feira. É muito provável que a mesma coisa aconteça na segunda-feira. Basicamente, o mundo está paralisado esperando uma retaliação iraniana. E o Joe Biden foi aconselhado a retornar à Casa Branca pela inteligência norte-americana, que identificou potenciais alvos do Irã em desfavor dos Estados Unidos. Israelenses se preparam para um iminente ataque iraniano. As inteligências da OTAN, dos países que integram a OTAN, a inteligência de Israel, a inteligência norte-americana e britânica, todas repetem a mesma coisa. E o Irã está se movimentando para atacar Israel. Isso vai acontecer a qualquer momento. Pode acontecer a qualquer momento. E agora, no final da tarde, o Irã apreendeu um navio cargueiro com bandeira portuguesa, operado pela MSC, com cargas vinculadas a Israel, no Estreito de Hormuz. Não se sabe exatamente qual é a carga. O fato é que a Guarda Revolucionária Iraniana apreendeu esse navio cargueiro ligado a Israel no Estreito de Hormuz neste sábado, depois de Teherã ter dito que poderia fechar a rota marítima crucial. Enfim, gente, o mundo está literalmente virado numa hecatombe nuclear. A BTC, nesse cenário apocalíptico Mad Max, segue acumulando, apesar dos mãos de alface já terem desembarcado, segue o game. Muitos desses mãos de alface vão voltar pagando pedágio pra galera, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script,
Eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.